Eu critiquei no dia de ontem a escolha para Ministro da Administração Interna e houve algumas pessoas que escreveram nos comentários: bom, mas tu criticas por defeito, ou seja, tu só sabes é criticar, se calhar o homem até é boa pessoa, até é um gajo porreiro, até tem experiência e tal, e tu insistes em criticar. E a única crítica que me parece ser relativamente evidente é que um homem que critica um dos principais problemas da pasta que vai ocupar e que, basicamente, não é que critica o problema, ele nem acredita que o problema exista, ele critica quem acha que existe um problema, eu acho que não é adequado para a pasta. É fácil de perceber. E isso ficou relativamente comprovado, parece-me, na opinião de Alexandra Leitão, que está felicíssima com a escolha do novo Ministro da Administração Interna. E agora vocês dizem, bom, mas a felicidade de Alexandra Leitão retira confiança ou capacidade ou mérito ou, enfim, a carreira e todos os feitos da carreira de Luís Neves? Não. Mas se uma mulher que em 90% das vezes, ou 95% das vezes, está na barricada oposta da minha do ponto de vista de luta política, eu reservo-me no direito de que, se Alexandra Leitão está satisfeita com algo politicamente, em 90% das vezes, ou 95%, ou se calhar até 99%, eu vou estar insatisfeito com essa opção política. Eu acho que isso é um bom princípio, mas vamos ouvir para vocês confirmarem o que eu estou a dizer e perceberem a crítica que eu fiz ao Ministro da Administração Interna. Vamos ouvir. Começando por dizer que considero uma excelente escolha. Acho que o Luís Neves, até agora e ainda até amanhã, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, é um homem com muita experiência, conhece muito bem o setor das forças de segurança. Enfim, a Polícia Judiciária é uma polícia que tem características específicas, mas não deixa de pertencer a esse universo, e acho que é uma pessoa com excelentes características e, portanto, acho uma ótima escolha, devo dizer. Mas porquê é que me surpreende? E então, passando a explicar. Surpreende-me porque o Luís Neves foi, em vários momentos, e bem, nos últimos 2 anos, bastante vocal e sempre alicerçado em estatísticas e em dados, relativamente a algo que nós já falámos aqui muitas vezes, que é a diferença entre insegurança e percepção de insegurança. Que é a diferença entre dados estatísticos, entre a realidade e aquela que é a percepção das pessoas. Eu já à frente digo desde já uma coisa é melhor. O facto de haver uma percepção de insegurança, já o disse muitas vezes e vou reiterar, é suficientemente grave para que tenhamos que olhar para isso e para que tenhamos que ir ao encontro de resolver esse porquê dessa percepção de insegurança. Mas não nos deve tapar os olhos relativamente àquilo que são factos. E hoje em dia, infelizmente, a política assenta muito em percepções, redes sociais, desinformação e menos em factos. É assim na ciência, é assim muita coisa. E, portanto... É verdade, é assim na ciência. Nomeadamente quando se diz que um homem pode ser uma mulher, que é uma linha de pensamento com a qual Alexandra Leitão não é que se distancie em toda a linha, não é? Mas, no caso, diz a mulher que é literalmente uma das pessoas mais radicais do Partido Socialista. A Alexandra Leitão representa a esquerda do Partido Socialista. Ela não representa o centro do PS ou até a direita do PS. Eu não estou a dizer que há pessoas de direita no PS. Estou a dizer que dentro do PS há linhas mais à esquerda, linhas mais ao centro, linhas mais à direita. Reparem, por exemplo, na diferença que se pode ver, sei lá, entre Alexandra Leitão e Sérgio Sousa Pinto, que bem sei que tem sido bastante desagradável nas suas intervenções públicas, mas Sérgio Sousa Pinto, dentro do PS, está à direita da Alexandra Leitão. Pedro Nuno Santos está à esquerda de José Luís Carneiro. António José Seguro, provavelmente, está à direita da maior parte do Partido Socialista, mas está dentro do Partido Socialista. São linhas de pensamento dentro do mesmo partido. E, portanto, eu reservo-me no direito de ter grandes dúvidas da decência da escolha quando a linha mais radical do Partido Socialista está satisfeita com a escolha. É verdade, isto é um bom princípio, mas por si só não é justificação. Eu não posso só dizer que o novo Ministro da Administração Interna não presta porque a Alexandra Leitão gosta dele. Não é suficiente. Ou porque o Pedro Nuno Santos gosta dele, para não dizerem que é machismo, o Pedro Nuno Santos é da mesma linha radical da Alexandra Leitão. E, portanto, eu não posso dizer que não gosto do Ministro só porque Pedro Nuno Santos gosta do Ministro. Não é justificação suficiente. E, portanto, eu decidi cingir-me às intervenções públicas do Ministro da Administração Interna,
Interna, que é um dos responsáveis pela questão da imigração. Não é o único, mas é um dos principais responsáveis. Tutela a pasta na qual entra a questão da imigração. E eu reservo-me no direito de estranhar um governo que se diz pró-regulação da imigração, pró-decência na questão da imigração, mas depois escolhe um homem que considera que os problemas da imigração são inexistentes, que se baseia em estatísticas marteladas para dizer que imigração e criminalidade não têm qualquer correlação, quando nós sabemos que o relatório anual da Segurança Interna não permite distinguir os criminosos pela sua nacionalidade, etnia, o que quer que seja. E, portanto, nós não podemos, em parte, ter a informação toda do Razi por pessoas como a Alexandra Leitão. Relembro que o Partido Socialista se posicionou contra a possibilidade de termos acesso a dados que possam descrever melhor a população criminosa da população residente, os detidos. O que nós vimos, por exemplo, na Polícia Judiciária, e que bem sei que foi um dado ignorado pela maior parte das pessoas, foi que no início do ano passado, ou ao meio do ano passado, a própria Polícia Judiciária tinha dado conta de que 29% dos detidos eram estrangeiros. E o que é que isto diz sobre os detidos ou sobre a possibilidade dos estrangeiros estarem a trazer criminalidade? Quando vocês têm 15 a 20%, vamos dizer 15, que são os dados oficiais, que são 1,5 milhão de pessoas, apesar de que eu acho que já são mais e que os dados brevemente serão revistos, o próprio Leitão Amaro já tinha dado um apontamento sobre isso. Mas se tivermos 15% da população residente e representarem 29% dos detidos, significa que o restante da população representa 71% dos detidos e o restante da população é 85% da população residente representar 71% dos detidos. Ou seja, os estrangeiros estão sobre-representados nos detidos em Portugal, naquele dado em concreto, que creio que era o dado de 2024. Mas isto são pequeníssimos dados que nós vamos levando em consideração, porque nos países da União Europeia, onde os razis são mais sérios e têm mais detalhes sobre as populações prisionais, sobre os detidos, sobre os condenados, nós temos noção, por exemplo, e vi um estudo recente que dava nota disso mesmo, em que os estrangeiros cometiam mais 400% de crimes violentos e mais 500% de violações do que os nacionais. Porque quando a comparação é feita de forma justa, leia-se de forma proporcional, nós vemos que é muito mais provável, em média, um criminoso ser estrangeiro num país da União Europeia do que um criminoso ser nacional. Quando comparados proporcionalmente, evidentemente, não podemos fazer comparações literais, porque na maior parte dos países da União Europeia, pelo menos para já, os nacionais ainda são a maioria. E, portanto, não podemos comparar 70 pessoas a cometer 2 crimes com 2.000 pessoas a cometer 2 crimes. Nós percebemos então que o grupo de 70 pessoas é mais provável de cometer um crime. É esse o princípio da proporcionalidade, que não precisa de um doutoramento em matemática para ser compreendido. E, portanto, vamos ver a segunda parte da intervenção, mas, mais uma vez digo, não vou referir a Alexandra Leitão, que ainda dizem que é machismo, mas se o Pedro Nuno Santos está de um lado, em 98% das vezes eu estarei com toda a probabilidade do outro, e parece que este princípio se veio a verificar. Vamos ouvir. O que é que em vários momentos, é público, Luís Neves, na Assembleia da República, em discursos públicos, em debates públicos, disse? Disse, por um lado, que não havia mais insegurança em Portugal, que os dados estatísticos demonstravam, e demonstram, que não há mais insegurança em Portugal. Referiu que havia, sim, em parte por desinformação, em parte por outras razões, uma percepção de insegurança, e ainda fez uma outra coisa, que foi claramente dissociar e rejeitar qualquer ligação entre insegurança e imigração. Fê-lo várias vezes, sempre de forma fundada, sempre de forma criteriosa, sempre de forma rigorosa. E porque este nem sempre tem sido o discurso do governo, para não dizer até que não é de todo o discurso do governo, que tem tido um discurso mais securitário, um discurso às vezes equívoco na ligação entre segurança e imigração, etc., é que me parece, é que fiquei um pouco surpreendida pela escolha,
mas, devo dizer, agradavelmente surpreendida. Pronto, têm aqui. E, portanto, se eu não vos tivesse dado mais nenhuma razão das razões que dei para rejeitar a escolha do Ministro da Administração Interna, têm aqui. A ala mais radical do Partido Socialista está satisfeitíssima com a escolha do novo Ministro da Administração Interna, desde logo porque o próprio separa com critério, segundo a Alexandra Leitão, a imigração da criminalidade, coisa que não podemos fazer, desde logo porque não temos acesso às nacionalidades dos criminosos, às naturalidades, etc. Até porque nós sabemos que a nacionalidade por si só não é suficiente, porque temos perfeitamente noção, isso foi mostrado até em reportagens da Ana Leal, pessoas que têm cartão de cidadão e que não sabem dizer uma palavra em português, que o adquiriram por regras absolutamente levianas, que não corresponde a qualquer integração verdadeira ou vontade de pertença a uma comunidade nacional, corresponde apenas a um cartão de cidadão que tem, muitas vezes, porque somos considerados genericamente por estas ondas de imigração os recursos humanos da Europa, em que pessoas chegam a Portugal, pegam no cartão de cidadão e põem-se a andar para outros países da União Europeia. E, portanto, a questão da imigração com a segurança, se querem ter esses dados verdadeiramente, têm que os aprovar na Assembleia da República, coisa que o PS não faz para se manter vivo politicamente sobre o tema da imigração, porque não têm outra escolha. Em relação aos dados, há diferentes tipos de imigração, muitas vezes que não são considerados. Olhem, falo, por exemplo, de acontecimentos violentos que se passam em determinados bairros, muitas vezes dominados por imigrantes, de idosos que vivem em zonas históricas da cidade de Lisboa e que não fazem denúncias precisamente porque sabem que poderão ter represálias ou que se calhar já deixaram de denunciar porque veem que nada acontece, e este tipo de dados, por exemplo, não são considerados. Nós sabemos que as violações em 2024, se não me falha a memória, estavam no máximo da última década, e portanto o que é que isso diz sobre o que vamos fazer? E agora provavelmente dirá Alexandra Leitão a uma pessoa de esquerda, então e a violência doméstica? Então a violência doméstica aprovem penas mais pesadas para criminosos. Se estão insatisfeitos com violadores, com agressores a nível doméstico, o meu entender, por exemplo, nos violadores era castração química. Toda a vida ignoraram, não querem, rejeitam. Então pronto, os meus amigos não se podem queixar de se avançarem com mais penas, e evidentemente que as penas são dissuasoras. As pessoas acham que não, mas um criminoso, se sentir que, primeiro, a justiça é rápida e eficaz, e em segundo, as penas são pesadas, posso-vos garantir que pensam duas vezes antes de cometer um crime. Mas como isto é uma república das bananas, basta ver o que aconteceu em El Salvador. Não é preciso grande ciência. As penas mais pesadas, uma justiça eficaz, não há cá direitos humanos de bandidos, e vocês vão ver a maior parte das criminalidades a descer. Mas o que é que a Alexandra Leitão, o PS e o PSD vão sugerir? Temos que ter um debate sério sobre o assunto. Não há nada para debater. Os criminosos cometeram crimes, perdem direitos humanos. Quem tem direitos humanos são as vítimas e têm que ser acompanhadas e protegidas. Justiça rápida e eficaz e brutalmente severa. E aí vocês vão ver como as coisas mudam um bocadinho de figura, e se calhar os criminosos, nomeadamente os estrangeiros, até escolhem outros países para cometer os seus crimes. E posso falar de tantos tipos de criminalidade que aumentaram, por exemplo, a questão do tráfico humano em Portugal e dos crimes associados à imigração ilegal, que são sim crimes e subiram sob a alçada do Partido Socialista. E portanto, em última instância, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.